Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo do resumão da lição 13, cujo tema é Testando os Profetas. O primeiro tópico diz perseguição e sacrifício. Pergunta: o que os verdadeiros profetas devem suportar e por quê? Em Tiago, capítulo 5, versículo 10, diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência. Aqui nós já temos duas características do que deve ser suportado, né? Suportar as aflições e ter paciência. E os profetas que falaram em nome do Senhor. Muito bem. Em 1 Reis, capítulo 18, versículos 17 e 18, fala de uma parte da história de Elias e de Acabe. Quando o rei Acabe se direciona para Elias, para o profeta, e diz: olha, você é o perturbador de Israel. E aí, olha o que Elias responde: eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Então, olha só a falsa acusação que o profeta Elias recebeu. E a nota também tem um comentário sobre Isaías. Ele foi cerrado ao meio, aqui diz, né, cerrado em pedaços, a mando do rei Manassés. E outros também foram espancados, morreram, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, né? Foram aflitos, maltratados, desamparados. Então, vários dos profetas sofreram. E a segunda parte da pergunta diz: por quê? Por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, por amor à verdade. Eles sofreram por amor, voluntariamente. E aqui uma parte diz que esses profetas que foram maltratados, que sofreram, que foram muitos mortos ao fio da espada, diz que foram homens dos quais o mundo não era digno. Então aqui está a primeira pergunta, né? Os verdadeiros profetas, eles passam por sofrimentos. A pergunta B diz: o que confirma a existência de verdadeiros profetas até o fim dos tempos e como devemos testá-los? O verso de Mateus 7, a partir do versículo 15, diz que haveriam falsos profetas, né, que viriam disfarçados de ovelhas, mas que interiormente seriam devoradores. E aí Jesus afirma, né, como devemos testá-los, como devemos conhecê-los. O texto diz, e no versículo 16, e lá no versículo 20, repete a mesma coisa: pelos seus frutos os conhecereis. Você examina a vida, você observa? Aquele profeta está vivendo de acordo com a palavra de Deus? Quais são os frutos? Em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Uma forma de testar. Observa a vida do profeta. Ele guarda os mandamentos? Porque a Bíblia diz, olha, se você diz que conhece a Deus, mas não guarda os mandamentos, não tem a verdade. Guardar os mandamentos de Deus, então, é uma prova, um teste. Pergunta-se: por que um verdadeiro profeta é uma bênção para a igreja? O verdadeiro profeta ajuda a igreja a se manter no caminho, transmite a vontade de Deus. Principal função do profeta. A Bíblia diz que Deus fala pela boca dos profetas. Então, ajuda a igreja no sentido das profecias, de mensagens especiais que Deus tem. Em Efésios capítulo 4, vamos ver lá no versículo 14 que diz: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente.
Então ali o profeta esclarecendo a vontade de Deus na igreja, ajuda o povo a manter no caminho, a não cair nos ventos de conversa. Então, muitos tentam enganar com falsas doutrinas, como diz o verso. Com astúcia, com engano frauduloso. E o profeta ajuda nesse sentido. E aqui no início da nota diz, como resultado natural, a união dos crentes com Cristo levará à união de uns para com os outros, e esse vínculo é o mais duradouro que existe. A igreja está com Cristo? Então observa se a igreja está unida. E esse vínculo com Cristo e entre os irmãos é um vínculo duradouro. João 13:34 diz, e nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então o verdadeiro profeta é uma bênção para a igreja, porque ele ali, Deus fala pela boca do profeta, o profeta transmite à igreja. Segundo tópico, operação de milagres. A operação de milagres, pergunta A, serve como teste para avaliar um verdadeiro profeta? A resposta é não. Não necessariamente. É que o texto de Lucas fala de João Batista, que Jesus falou assim, olha, ele é mais do que um profeta, ele é o maior dentre os profetas. Vamos ler aqui. Mas que saístes a ver? Um profeta? Sim, vos digo, é muito mais do que um profeta, se referindo a João Batista. Este é aquele de quem está escrito, eis que envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará diante de ti o teu caminho. E lá em João 10:41 diz, e muitos iam ter com ele e diziam, na verdade, João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse, de Jesus, era verdade. Então aqui a Bíblia diz, João não fez nenhum milagre, mas João trouxe a palavra, abriu o caminho para Jesus, batizou em nome de Cristo, batizou o próprio Jesus. E tudo quanto João falou a respeito de Jesus, o povo mesmo disse, era verdade. Então, é um exemplo. E Jesus falou que João Batista foi o maior dos profetas, mas não operou nenhum milagre. Então, para um profeta ser de Deus, ser verdadeiro, não precisa necessariamente ele operar milagres. O povo de Deus não encontrará segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará as maravilhas que serão realizadas. O povo de Deus, provado e testado, encontrará forças no sinal mencionado em Êxodo 31, de 12 a 18, que fala do sábado, em Êxodo. Eles devem se firmar nesta palavra viva, está escrito. Vamos agora à pergunta B. Quem aproveitará ao máximo a operação de milagres nesses últimos dias? Satanás. Satanás, o anjo mau, se aproveitará. O último grande golpe de Satanás será a contrafação em relação a Jesus Cristo. Ele operará falsos milagres, e a Bíblia diz que seriam milagres assim tão grandiosos aos olhos humanos, os falsos milagres, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Vamos ver aqui o texto de Apocalipse 19:20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta. Então, aqueles que não estiverem selados vão ser enganados por Satanás. Aqui o início da nota diz, para fechar essa pergunta, Satanás observa de perto os eventos e quando encontra alguém que demonstre ter forte resistência à verdade divina, ele revela eventos não cumpridos a essa pessoa para garantir um controle mais firme sobre ela. Então, se você que está ouvindo essa mensagem demonstra ter forte resistência às mensagens divinas, cuidado. Cuidado que Satanás pode se aproveitar dessa sua condição.
Pergunta C. Por que devemos fazer tantos testes hoje? Em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 14, diz: E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigurará em anjo de luz. Então devemos estar atentos, conscientes, devemos estudar, pesquisar, analisar, para ver o que é verdade e o que é mentira. Aqui um comentário do Grande Conflito diz que o próprio Satanás aparece como convertido, segundo o conceito atual de conversão. Ele aparecerá na figura de um anjo de luz, como já vimos, né? Por meio do espiritismo, milagres ocorrerão, haverá cura de enfermos e muitas maravilhas inegáveis acontecerão. Assim, quando os espíritos alegarem ter fé na Bíblia e manifestarem respeito pelas instituições da Igreja, Roma, essa obra será aceita como uma manifestação do poder divino. É aí onde Satanás vai enganar aquele que não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. E aqui ainda diz que nós estamos vivendo em tempos perigosos. E para finalizar, existem aqueles que rejeitam tudo que não esteja de acordo com as suas próprias ideias. Um espírito obstinado que a Bíblia condena. E ao agirem assim, põem em perigo seu interesse eterno, do mesmo modo que a nação judaica quando rejeitou Cristo. Terceiro tópico, profecias cumpridas. Perguntar como Deus fala com os seres humanos. Em Números, no capítulo 12, versículo 6, está bem claro. Vamos ver? E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta. Eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Então aqui Deus fala, olha, se houver profeta, eu falarei com ele. Ou em sonho, ou em visão. E aqui responde a pergunta. Muito bem, vamos à pergunta B. O que devemos esperar quando um profeta faz uma predição? Devemos esperar que essa predição se cumpra. Se essa predição não se cumprir, é um profeta falso, não é um profeta verdadeiro enviado por Deus. É isso que devemos esperar. E a segunda parte da pergunta diz: ao vermos o protestantismo e o catolicismo unidos hoje, que profecia registrada há mais de um século está se cumprindo. Vamos ver aqui, lá no final da nota diz, um pensamento inspirado. Então, quando esse tríplice poder adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, podemos saber que é chegada a hora das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está às portas. Que profecia está se cumprindo. O fim está às portas. A união do protestantismo, do catolicismo, e muitos erros, muitas falsidades serão propagadas. E aí dará-se início a uma série de milagres, de maravilhas aos olhos humanos, feitas por Satanás e os seus anjos maus. Quarto tópico, o propósito do espírito de profecia. Perguntar o que devemos esperar conforme nos aproximamos do fim dos tempos e como devemos lidar com esses perigos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 diz: sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, sobrevirão muitos trabalhos, tempos trabalhosos. E a continuidade do verso diz que homens arrogantes, sem afeto natural, amantes de si mesmo, e lá dá uma série de características. Leia o 2 Timóteo, capítulo 3 todo. É muito interessante para entendermos melhor o que acontecerá nos últimos dias. E nós estamos vendo esses escritos bíblicos, essas profecias da Bíblia se cumprindo. Cada vez mais os homens estão
mais arrogantes, mais longe de Deus, blasfemando contra Deus, né? Então, é isso que devemos esperar, conforme nos aproximamos dos fins dos tempos. São sinais dos fins dos tempos. E a segunda parte da pergunta, como devemos lidar com esses perigos, que cita lá no capítulo 3 de 2 Timóteo. Por isso é fundamental estarmos alertas, vigiar, quanto ao modo como construímos, né? Que ninguém construa de modo imprudente. A palavra de Deus é o nosso único fundamento. Então, nós devemos nos afastar, nesses tempos perigosos, né, das heresias e falsas doutrinas, onde a fé das pessoas serão testadas. E aqui, quando fala da construção, é a nossa vida espiritual, comparada com a casa construída na rocha e com a casa construída na areia. Se nós construímos nossa casa na rocha, significa que estamos firmados em Cristo. Se a casa for construída na areia, se a nossa fé for fraca, não tiver base em Cristo, se a nossa fé não estiver firmada em Cristo, não estivermos constantemente conectados com Cristo, a casa ruirá. Virão os ventos, as chuvas e levarão aquela casa. Precisamos estar firmes na palavra de Deus. Pergunta B, como os profetas ajudam a igreja? Então, aqui em 2 Reis dá um exemplo, como o profeta ajudou a igreja, o povo de Deus no passado. Lá na época do rei da Síria, na época de Eliseu, profeta. O rei da Síria marcava lá, combinava lá com a sua liderança, o chefe do exército, olha, vamos atacar em tal lugar. E aí, Deus falava com Eliseu, Deus mostrava, Deus revelava os planos do rei da Síria. E quando o rei da Síria chegava lá com soldados, os soldados estavam preparados, esperando, e aí o plano não dava certo, e aí o rei da Síria ficou assim desconfiado, poxa, nós temos alguém aqui que está contando nossos planos com antecedência, nós temos um traidor, né? Nós temos um traidor. Aí o que um deles respondeu, um dos conselheiros, nenhum de nós, majestade, é o traidor, é Eliseu o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Então a pergunta diz, como os profetas ajudam a igreja? Aqui Eliseu ajudou o povo de Israel. Então Deus revelava os planos, do rei da Síria para Eliseu, e Eliseu revelava para o rei. E assim o povo de Deus foi poupado. E aqui em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 22, diz assim, como ajuda. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis, e a profecia não é um sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Aqui está ratificando a importância das profecias, que é um sinal para os fiéis, aqueles que creem, e devemos crer nas profecias. Em Efésios 4,12 também diz que é para o aperfeiçoamento dos santos, para o aperfeiçoamento da igreja, dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, assim, os profetas ajudam como Eliseu ajudou no passado. Quinto tópico, no início, perguntar, quem deve testar os profetas? Em 1 Coríntios 12, 28 diz, e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, e em segundo lugar profetas. Então aqui pelo texto a gente vê, pelas Sagradas Escrituras, que os apóstolos estavam acima dos profetas. Então, quem deve testar? A hierarquia, no caso aqui os apóstolos, Depois, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, enfim. E hoje, os líderes da igreja, podemos dizer a liderança, aqueles que estão acima, na hierarquia, podemos dizer da conferência geral, no caso de
precisar acontecer hoje, né? Fazer um teste. Ah, ele é profeta? Então vamos averiguar, vamos nos reunir, como também no passado acontecia, né? Os apóstolos se reuniam, estavam acima da hierarquia, estavam em primeiro lugar, e depois que vinham os profetas, né? Pergunta B, um profeta pode ser ao mesmo tempo verdadeiro e falso? Não, não existe. Uma nota de R$100, vamos trazer para a nossa realidade, ela pode ser ao mesmo tempo falsa e verdadeira? Não. Ou a nota de R$100 vai ser falsa, ou vai ser verdadeira. As duas coisas não podem. Óleo e água não se misturam. Coloca óleo e água num copo. Eles jamais vão se misturar, em condições assim normal, de temperatura e pressão. Então vamos ver aqui, olha o que diz em Tiago, capítulo 3, versículo 11. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e salgada e água amarga? Então, de uma mesma fonte, pode sair água doce e água amarga? Não. Ou a água é boa para beber, agradável, ou ela é amarga, como vimos, né? A fonte de Beribá, se não me falha a memória, nós temos alguns relatos na Bíblia de fontes de água amarga. Então, da mesma forma, o profeta ou é verdadeiro ou é falso. Não existe o meio termo. Pergunta C. O que devemos fazer quando reconhecemos um profeta enviado por Deus? Devemos ouvir o que o profeta tem a dizer. Porque se é enviado por Deus, é porque Deus tem uma mensagem para o seu povo, para a sua igreja, para o corpo de Cristo, através daquele profeta. Então nós temos que ouvir, estudar, analisar, e se é uma mensagem enviada por Deus, devemos pôr em prática em nossa vida, na igreja, em casa, na família, né? E no final da nota, ainda diz assim, olha, nos últimos 30 anos, minha obra tem trazido, né, ou a marca de Deus ou a do inimigo. Não há meio termo nesta questão. Aqui a serva do Senhor falando, confirmando que não há meio termo, né? Ou os testemunhos vêm do Espírito de Deus ou vêm do diabo. Aqui é um comentário, né? E que nós possamos deixar o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, para que nós possamos reconhecer e seguir a mensagem que vem de Deus, pelos profetas de Deus. Ter esse discernimento. E se o profeta é de Deus, é porque Deus tem uma mensagem para nós. E agora, nos últimos dias, quando estamos vivendo tempos trabalhosos, como diz lá em 2 Timóteo, no capítulo 3, precisamos mais do que nunca estudar os testemunhos, primeiramente a Bíblia, a palavra de Deus, para que o Espírito de Deus possa atuar em nossa vida, para que nós não possamos cair nas armadilhas, grandes armadilhas que Satanás tem preparado para o povo agora nos últimos dias. Que o Espírito Santo possa permanecer com todos. Bons estudos da lição a todos. Amém.